Olá, neste quinto vídeo eu falarei um pouco de algumas aplicações de funções na administração, que foi o tema da unidade 3. Então, na verdade, aqui eu vou estar retomando algumas questões da unidade 3, dos slides da unidade 3. Aqui o exemplo 6, o sexto exemplo da aula 3, encontre a quantidade e o preço ótimos, isto é, quer dizer, o que significa quantidade ótima e preço ótimo. São os valores que, respectivamente, a empresa deveria produzir e colocar no preço unitário do seu produto, de forma a maximizar seu lucro. Aqui nós vamos perceber uma certa relação entre, olha aqui, ó, preço e quantidade, que é a curva de demanda. E quando isso ocorre, né, quer dizer, você tem um preço que varia de acordo com a quantidade demandada, ou vice-versa também, aí, o preço de venda, que é esse P, ele não é fixo. Tá? Se ele está numa função, aí, ele depende da quantidade, então ele é variável. E quando isso ocorre, se o preço não é fixo, aquela lógica de você aumentar o seu nível de venda, né? Aumentar a quantidade vendida e dessa forma vai aumentando a receita e dessa forma vai aumentando o lucro, acaba não se aplicando, porque você pode ter um aumento da quantidade produzida e vendida, aumentando até a receita, só que em contrapartida o preço cai, o preço unitário. Com isso, a receita passa a não crescer, né, no mesmo nível do custo. Então há uma diminuição do lucro, mesmo você aumentando a sua produção e aumentando o seu nível de vendas. Tá? Então quando o preço de venda ele não é fixo, pode estar ocorrendo isso. E nessas situações torna-se necessário você estabelecer um certo nível, uma certa quantidade, né, que deve ser vendida, que deve ser produzida, para que você chegue ao lucro máximo. Né? Você não vai determinar lá uma certa quantidade que mesmo que você produza e venda mais do que essa quantidade, seu lucro não vai aumentar, pelo contrário, ele pode diminuir. Ok? Vamos ver então como fazer isso. Outras informações aqui, nós temos o custo fixo de produção desse produto é de R$1.000 e o custo unitário é de R$4. Tá? Nós temos aqui a resolução, vou estar explicando como que ela é feita. O lucro máximo ele, aqui, ó, dependerá da melhor quantidade ou do melhor preço, da melhor relação entre quantidade e preço. Agora, o custo total é sempre esta forma. Custo total é custo fixo, está aqui, mais o custo variável. E custo variável é custo unitário de produção vezes a quantidade produzida. É a parte do custo que depende da quantidade produzida. Ok? E o custo fixo é aquela que não depende. Né? No caso aí, R$1.000. Ok? Então nós temos aqui, ó, custo fixo mais o custo variável. É você pegar o custo unitário, o quanto te custa cada unidade produzida diretamente, tá? E multiplicar pela quantidade produzida. A receita total, que é sempre preço vezes quantidade, é o preço unitário vezes a quantidade vendida. Uma questão bem lógica, né? Se o preço unitário for de R$5, é 5 vezes a quantidade produzida. 5 vezes 10, por exemplo, a receita vai ser de 50. Acontece que nesse caso o preço ele não é fixo. Eu não vou falar que o preço é R$5 ou é 10, né, ou é de R$20. Não. O preço é dado por esta relação. Preço igual a 120 menos Q nesse exercício. Né, nessa situação apresentada. Esse é o preço. Então 120 menos Q que aparece aqui, multiplicando Q, quantidade, é justamente esse preço. Está aí, ó, preço vezes quantidade. Aplicando a propriedade distributiva, 120Q e menos Q vezes Q dá menos Q ao quadrado. Portanto, a função receita total, tá, é igual a 120Q menos Q quadrado. Eu tenho aqui a função custo total, 1.000 mais 4Q, e tenho aqui a função receita total. Tá, para que eu preciso dessas funções? Aqui está falando em maximizar o lucro, né, determinar o lucro máximo. Como que isso vai ser feito? Ok?
Eu preciso conhecer a função lucro. Olha aí, função lucro total, vou chamar aqui de L. Sempre, lucro é receita menos custo. Né? Receita, 120Q menos Q ao quadrado, aqui é a receita total. Tá? E custo, 1000 mais 4Q, custo total. Por que aparece aqui menos? Porque na verdade eu teria aqui, né, menos o custo, então teria que colocar um par de parênteses aqui, dessa forma, tá lá, menos o custo total. Acontece que esse sinal de menos aqui na frente dos parênteses, para eu poder eliminar o par de parênteses, né, eu vou ter que inverter os sinais. Vamos lá então ver o que acontece. Inverter os sinais de tudo que está dentro do parênteses. Era 1000, fica menos 1000. Era 4Q, fica menos 4Q. Pronto, dessa forma eu eliminei. Ok? O que dá para se fazer aqui? Nós temos 120Q e temos menos 4Q, que são termos semelhantes, a mesma parte literal. Então eu faço 120 menos 4, que dá 116. 116Q. Menos Q ao quadrado é o único termo Q quadrado, permanece. E menos 1000 é a única parte numérica aí que nós temos, né, isolada, e permanece também. Portanto, a nossa função lucro é uma função de segundo grau. Ela está aqui, ó. Menos Q ao quadrado mais 116Q menos 1000. Tá? Lembrem-se que a função do segundo grau, o seu gráfico, é sempre uma parábola. E o valor do A, quem é o A? O A é o coeficiente, aqui ó, é menos 1Q quadrado. É o coeficiente da variável quadrada, do x quadrado. Aqui nós não estamos chamando de x, nós estamos chamando de Q. Tá? É o que está no lugar do x aí. Tá certo? Então o A aqui é menos 1. E se o A é menos 1, essa parábola, portanto, tem concavidade voltada para baixo, esse comportamento. Ok? E aqui nós temos o vértice da parábola. Só continuando, nós vamos precisar do valor do B e vamos precisar do valor do C. O B é o coeficiente do termo x, aqui no caso do termo Q, que é 116. E o C é menos 1000. Ok? Tá, para que eu vou precisar de A, de B e de C? O que ocorre aqui é o seguinte, o exercício pede para determinar aquela quantidade ótima e o preço ótimo também. Tá? Essa quantidade ótima é aquela quantidade que torna o lucro máximo. E vamos lembrar que esta função que nós temos aqui é a função lucro. Tá, ok? Não necessariamente aqui o eixo vai estar nesses pontos, né? Mas olha aqui, você tem lá eixo X, que seria o eixo Q, tá? E o eixo Y, que seria o eixo L de lucro. O lucro máximo é justamente aquele lucro observado para quando se tem o vértice da parábola. Quando a parábola tem concavidade voltada para baixo, tá? O vértice é o ponto máximo da parábola. Quando for voltada para cima, o vértice é o ponto mínimo. Então, nesse caso aqui, o lucro máximo é justamente aqui o que nós verificamos no vértice. Portanto, aquela quantidade que nós queremos, aquela chamada quantidade ótima, né, é a quantidade do vértice. E o lucro máximo que nós temos aqui é o y do vértice. Vou chamar aqui de L do vértice. Tá? Esse daqui ó, y do vértice. Isso daqui é x do vértice. São fórmulas que nós já temos, né, que nós já vimos lá na aula 2. Inclusive, qualquer dúvida, no vídeo 4 você encontra, vídeo 3 ou vídeo 4 você encontra referência a essas fórmulas. Quantidade do vértice, né, o x do vértice é menos b sobre 2a. Dessa forma a gente encontra este valor aqui. Ok? Menos b sobre 2a, olha aqui, ó, essa é a quantidade, o x do vértice, o q do vértice. Né? É menos o b. Quem é o b? 116. Então, nós temos aqui menos 116 sobre 2 que multiplica a. 2 que multiplica menos 1. Tá? Então, fica menos 2. E menos com menos dá mais. Por isso que aqui é mais. Portanto, o resultado é mais o que? 116 dividido por 2, que dá 58. Pronto, eu achei aqui o Q do vértice. O que é esse Q do vértice? É a quantidade
ótima, né? É a quantidade que torna o lucro máximo. E se eu quiser saber qual é o lucro máximo, basta eu calcular o L do vértice. Ou, se quiser, jogar essa quantidade 58, você pode fazer esse teste também, no lugar do Q aqui. Coloca 58 no lugar do Q nesta função aqui e calcula o valor da função. Você vai ver quanto que vai dar. É uma opção. Ou, se não, você usa esta fórmula do L do vértice. Dá na mesma, porque ela vai me dar o lucro máximo. Essa fórmula me diz que o valor máximo é menos o delta sobre 4a. Então o delta, né, vocês se lembram aqui da fórmula, b ao quadrado menos 4ac, b ao quadrado 116 ao quadrado, que dá 13.456. Menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é menos 1.000. Menos com menos dá mais 4 vezes menos 1.000 dá menos 4.000. Portanto, o delta é 9.456. Substituindo nesta fórmula, nós temos menos o delta, menos 9.456, dividido por 4, que multiplica a, 4 vezes menos 1, que dá menos 4. De novo, menos com menos dá mais, né? E 9.456 dividido por 4 dá 2.364. Este é o lucro máximo obtido. E esse lucro máximo ele é obtido com a produção e venda de 58 unidades. Você pode fazer um teste aí. Considere uma quantidade, por exemplo, igual a 59, igual a 60, quer dizer, aumenta a quantidade e joga na função para você verificar se o lucro vai aumentar ou não. Ele não vai aumentar porque o valor máximo é com a quantidade igual a 58. Portanto, a quantidade ótima é 58. Agora, o preço ótimo, né? Vamos colocar aqui. Qual é esse preço ótimo? Lembrem-se que a relação entre preço e quantidade é essa. 120 menos Q. Né? Foi essa relação que está aqui. Ó. 120 menos Q. É dado do exercício. Se eu já determinei que a quantidade ótima é 58, então o preço ótimo vai ser 120 menos 58, que dá 62. Aí é justamente que se explica, né, por que aumentando a quantidade eu não vou necessariamente aumentar o meu lucro. Porque aumentando aqui a quantidade, o que acontece com o preço? Ele vai cair. Se aumentar aqui para 59, o preço vai para 61. Tá? Então se aumenta a quantidade, mas o preço unitário cai. Ok? Então isso daí é o primeiro exemplo desse vídeo.